Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Seguidores do Barriguda News, nós estamos hoje com mais uma sessão do nosso podcast. Hoje temos a honrosa presença do amigo de velhas datas, Dr. Edinaldo Almeida, por demais conhecido aqui em Alexandria. E a gente inicia, Dr. Edinaldo, agradecendo a sua participação e já deixando aqui as nossas câmeras para você fazer uma breve apresentação de quem é Dr. Edinaldo Almeida. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que os caros ouvintes vão nos assistir. Sou muito grato, antes de mais nada, ao convite do Dr. Jânio Melo. Eu creio que eu fui um dos primeiros quando ele aventou essa ideia, quando ele idealizou a realização de podcast, me convidou, mas o tempo, a vida da gente, a vida de médico é muito corrida, a agenda às vezes não se encaixa, e eu sempre prometi para ele que para mim é motivo de honra, motivo de alegria, esse tão honroso convite, partindo principalmente de uma pessoa que se preocupa hoje, não só com a política, mas se preocupa com política, bem-estar, o lado social da nossa cidade e região circunvizinha. Então, doutor Jânio, mais uma vez, obrigado mesmo pelo convite, estou aqui para a gente bater um papo, falar um pouco do dia a dia e falar um pouco de quem é doutor Edinaldo Almeida. Eu nasci em Alexandria em 64, embora a minha data de nascimento é diferente, a minha data do mês é diferente, que eu nasci em junho, 5 de junho, e naquela época, você sabe muito bem, os pais, como hoje ainda se costuma, os pais juntarem os filhos e daí irem registrar os filhos com um tempo depois, com 2, 3 anos depois, e daí acaba ficando muitas vezes você com a data coincidente, a data do seu irmão, com a diferença pequeníssima. Então, fui batizado e fui registrado dia 5, como se fosse 5 de janeiro de 64, quando na realidade 5 de junho. Eu costumo dizer que eu faço 2 aniversários, deveria ganhar presente nessas 2 datas. Então, nasci em Alexandria, nasci em casa, por uma parteira domiciliar e, consequentemente, filho de uma família de 4 filhos. Eu tenho 4 irmãos, o meu pai casou de novo, e daí eu tenho uma irmã por parte de pai, então nós somos em 5. E lembro muito minha infância, desde 2 anos e meio. Costumo dizer, amigo Dr. Jânio, costumo dizer que eu sou muito privilegiado, graças a Deus, modéstia à parte, eu sou privilegiado porque a minha memória de 2 anos e meio, eu me lembro da minha memória em Alexandria. Enquanto eu tinha primos que a gente buscava gado no curral, eu molecote, buscava gado no curral, me lembro quando eu ia para o sítio Cachoeira dos meus avós paternos, eu ia para o sítio Cachoeira com 2 anos e meio, molecotezinho, franzino, que eu ia buscar gado com meus primos um pouco mais velhos, e eu creio que com 3 anos de idade nós fomos morar em Campina Grande. E lá em Campina Grande, meu pai era um comerciante que já estava bem sucedido. Meu pai é Elise de Almeida, e sou filho de Nita, que hoje sempre se chamou de Nita, Benedita Gonçalves de Almeida, que é Abrantes, filha de Né Abrantes, e a gente partiu em rumo, com 3 anos de idade, a gente partiu em rumo de Campina Grande, para se estabelecer lá em Campina Grande. Haja vista, meu pai se tornou um comerciante com um poder aquisitivo, graças a Deus, até bom na época, e nós fomos morar em Campina Grande. Lá em Campina Grande ele montou um armazém na Feira Central, muito grande, e pelas contingências da época de administração e algo mais, então ele não deu certo esse comércio, chegou
a fechar esse comércio, era um armazém muito grande, e voltou para Alexandria para tocar de novo, para começar do zero, e nós ficamos em Campina Grande, minha mãe ficou em Campina Grande, eu e mais 3 irmãos, e eu fui morar em creche, eu fui praticamente, não cheguei a morar em creche, mas cheguei a ficar o dia inteiro, às vezes 2, 3 dias em creche, para poder eu ter condição de estudar. Então foi nas creches, chama-se Félix Araújo, que até hoje eu me lembro muito bem, e era muito bem tratado. Creche, a meninada não são creches como hoje, que a mãe deixa, e por um período, não. Lá a gente tinha alimentação, dormida, comida, e muito bem assistido. Tem algo particular, amigo Dr. Jânio, tem algo particular que eu me lembro muito bem disso. Eu, com 3 anos de idade, eu me lembro muito bem disso. Nessa creche, a gente tinha tinha uma classificação que se chamava, alguns dos ouvintes vão estranhar isso, mas na minha época existia uma classificação chamada, eu acho que devia ser o jardim ou o pré, ABC. Então, eu acho que você lembra disso aí. Sim. Aí eu estudava, nessa época era ABC, era o ABC. O ABC, é verdade. E eu percebia, eu já com 3 anos de idade, eu era muito curioso, e eu percebia que nessa época as senhoras filantrópicas que mantinham essa creche, elas costumavam, nos finais de semana, visitarem as creches, e principalmente essa creche, chamada Félix Araújo, ela botava a gente enfileirado, e iam olhar, puxava as orelhas, olhar o ouvido da gente, pedia para a gente abrir a boca, olhar dentes, para saber se o investimento que elas estavam fazendo nessas creches era de valia e tinha esse retorno, que era o bem-estar da gente. E, consequentemente, como a gente ficou numa condição financeira muito precária, e nessa creche, essas senhoras, que sou muito grato a elas também, e elas iam olhar, e as notas da gente também. Elas iam olhar a caligrafia, que com 3 anos de idade, a gente estava aprendendo a ler e escrever naquela época, mas alguns rabiscos, alguns desenhos, elas iam olhar, e os desenhos que se destacavam, os rabiscos que se destacavam, ganhava presentes. E eu comecei a perceber que aquilo dali eu podia ganhar algum presente, que eram roupas usadas, eram roupas seminovas, que eu levava para minha mãe, levava para os irmãos nessa época, e foi um período de felicidades também para mim. Com certeza. Nenhum momento aquilo dali me deixou triste por achar que a condição financeira era precária, e eu sempre, de maneira positiva, passei a ver aquilo dali e tirar proveito daquela situação, estudando mais e mais e tentando aprender a ler o mais rápido possível. Foi quando eu passei, naquela época, pulava-se de ano escolar, e daí eu pulei um ano. Foi assim que eu entrei na faculdade com 16 anos e meio. Entrou novo. Um menino, que eu costumo dizer que o homem ele demora demais a amadurecer. Com certeza, é verdade. Um homem com 16, 17, 18 anos de idade é um menino. E consequentemente, nessa época, eu ia me tornar um homem que, com 16 anos e meio, tinha que me tornar um homem na faculdade. Eu usava até um bigode, eu lembro dessa particularidade, eu usava um bigode bem grande para poder mostrar mais respeito, porque uma paciente consultar, ou um paciente consultar com um menino de 16 anos de idade, ela ia ficar encabulada. Então, daí, complementando essa minha trajetória de estudos, eu saí, então, dessa creche, fui para um outro colégio chamado Colégio Estadual de Bodocongó, em Campina Grande. Minha formação foi quase toda em Campina Grande, na Paraíba. Foi quando lá a gente morou por muitos anos, alguns decênios. E eu passei a estudar também em colégio público, muito bom, muito bem assistido. E comecei, graças a Deus, a me destacar também no colégio público. E você falou em Bodocongó, tem uma música que Elba Ramalho gravou, acho que foi nos primeiros CD dela. Eu fui feliz lá no Bodocongó. Aí eu me lembrei agora. Isso aí, num barquinho de um remo só. Um barquinho de um remo só, verdade. Era esse Bodocongó? Era. Ao lado do Colégio Estadual de Bodocongó,
era praticamente ao lado da Faculdade de Medicina. E quando eu pegava o ônibus para ir para casa, eu passava em frente à Faculdade de Medicina e eu disse, um dia eu vou estudar aqui. E eu ficava pensando, eu acho que é pensamento, o pensamento e objetivo, não é só foco, focado. Não é só o pensamento positivo, é objetivo. E esse objetivo que eu tinha, eu disse, um dia eu venho estudar aqui. E passava também em frente à faculdade de engenharia, a faculdade tecnológica, em que eu pensava, se eu não fizer medicina, eu vou fazer engenharia, porque eu costumava dar aula já no segundo grau, para ganhar algum dinheirinho, eu costumava dar aula de reforço, de matemática e física. Aí você falando de matemática e física, como foi que apareceu? Física não deu certo. Aliás, tecnológica não deu certo. Foi para a área da saúde. Como é que foi essa? Eu tenho um grande amigo de infância, aproveito até para mandar um grande abraço, Albério Araújo Guimarães. É um amigo meu de infância, vizinho, daqueles amigos que a gente joga bola na rua e tantos outros colegas de infância. Mas esse, a gente estudava junto e éramos vizinhos. E ele muito estudioso na área tecnológica. São 3 amigos que eu vou citar, que me perdoem os demais amigos de infância, mas esses 3, a gente teve uma trajetória muito boa de vida. E Albério era focado em área tecnológica, os irmãos engenheiros, um dos irmãos dele, um engenheiro exemplar, que trabalhou muito tempo lá no Iraque, na Odebrecht, e ele é um engenheiro exemplar. E eu pensava, disse, bom, eu não tenho alguém para eu copiar, para eu servir para mim de exemplo do que eu vou ser nessa questão tecnológica ou saúde. Aí daí Albério pensava muito em área tecnológica. E lá eu consegui uma bolsa no Colégio Diocesano de Campina Grande, quando saí do Colégio Estadual de Bodocongó. Fui, graças a Deus, recebi medalha de melhor aluno em todas as 3 áreas, 3 partes do segundo grau. Primeiro, segundo, terceiro grau eu recebi medalhas de primeiro aluno, graças a Deus. E por isso me abriu, as portas foram abertas para o Colégio Diocesano Pio XI, lá em Campina Grande. Recebi metade de uma bolsa e fui estudar lá em Campina Grande, feliz da vida, que estava estudando um colégio de muito mais renome, embora o Colégio Estadual de Bodocongó me trouxe tudo, me abriu as portas também. E daí, lá, eu encontrei, estudando comigo, esses 3 amigos, Albério Araújo Guimarães, José Irã Araújo e José Ivan, aqui de Alexandria, os 2. Eram 2 crânios em área tecnológica. Zé Irã e Zé Ivan, 2 irmãos, você conhece muito bem, e a gente dominava a área, eu e Albério, a gente dominava a área de ciências exatas, matemática e física. Eu e Albério, os professores até pediam para a gente opinião sobre as provas finais, que a gente não ficava em prova final, e ele pedia opinião, qual a dificuldade que o colégio, a turma estava tendo, e pedia opinião. Logicamente a gente dava opinião, ele seguia mais ou menos aquele contexto do que tinha de mais facilidade ou dificuldade, que os alunos estavam tendo dificuldade, porque a gente chegava em casa, eu e Albério, a gente já ia estudar a matéria do dia seguinte. A gente já perguntava para o professor, amanhã o senhor vai dar aula de quê? Quando ele dizia, eu vou dar aula de tal capítulo, a gente chegava em casa antes de alugar bicicleta, que naquela época a gente alugava bicicleta, 1 hora, meia hora, e antes de alugar bicicleta, as condições eram financeiras muito precárias, a gente alugava uma bicicleta, antes disso a gente sentava para estudar, ele na casa dele, eu em minha casa estudava. E daí apareceu, onde é que aparece? Zé Ivan e Zé Irã. Aparecer para melar as coisas. Então eu digo melar na brincadeira, no bom sentido. Passaram a rivalizar no bom sentido, em uma rivalidade saudável. Passaram a rivalizar comigo e com Albério. Eu era numa turma e Albério na outra. Depois a gente também estudava na mesma turma. E eles passaram a se destacar como os melhores alunos também.
Daí as notas, aí os professores gostavam disso porque acirravam essa disputa saudável entre a gente. Uma prova eu tirava uma nota boa de matemática, outra prova Zé Irã, Albert, e daí vai. E todo mundo perguntava, existiam aqueles censos que se perguntava na época, quantos filhos tem em casa, tantos filhos, o que é que ele vai ser? Ele vai fazer medicina, ele vai fazer engenharia, e naquela época medicina e engenharia e direito, advocacia, eram as áreas mais procuradas, e consequentemente se destacava engenharia e medicina. Aí todo mundo respondia, ele vai ser engenheiro, porque eu gostava de física e matemática. Aí, bom, um dia eu fiz, lá no Pio 11, tinha as assistentes sociais, e que faziam esse trabalho de capacitação, ou do que você pode fazer, do que você vai se dar bem naquela profissão, as coordenadoras, e tinha uma chamada pastora, que ela me chamou, eu pedi a licença para ela fazer uma avaliação do que eu teria mais ou menos habilidade, ou eu seria indicado para eu fazer. E ela chegou para mim, aí fez um teste didático, em que quando eu saí da sala dela achando que ela ia dizer para mim, você faça a inscrição para área de saúde ou área tecnológica, medicina ou engenharia. Quando ela terminou de fazer a entrevista, que eu perguntei para ela, disse, coordenadora, o que a senhora me indica? Qualquer uma das duas áreas. Eu disse, não adiantou de nada, não serviu de nada. Fiquei na mesma coisa. Eu disse, e agora? Qual a dúvida? Vou fazer para engenharia. Aí fiz a inscrição para engenharia, que naquela época a gente podia fazer uma segunda opção, o vestibular tinha uma segunda opção. Aí fiz a inscrição para engenharia. E um dia, aí eu disse, puxa vida, será que eu me dou bem com engenharia? Será que é isso que eu quero? Porque eu fazia até uns tratamentos de dentes na época, em permuta das aulas que eu dava para os filhos de uma dentista. Eu disse, mas será que é isso mesmo que eu quero? Eu disse, bom, vamos lá, já fiz, está feito. Um belo dia à tarde, aquilo me bateu na mente, eu disse, se eu fizer para engenharia, que na realidade o que meu coração pede é a área de saúde e a medicina. Então, e agora? Faltando uma meia hora, pedi licença de novo para essa coordenadora. E, coordenadora, senhora pastora, eu posso ter um dedo de conversa, um dedo de prosa, que a gente chama no Goiás? Diz, podemos ter um dedo de prosa? Ela disse, podemos, sim. De que se trata? Eu disse, olha, eu estou em dúvida ainda. Aí foi quando ela chegou e disse, eu acho que você está tendencioso à área de saúde. Você fez a inscrição? Eu disse, fiz para engenharia. Aí ela baixou a cabeça, aí fez, você quer, eu não posso induzir, mas você quer uma liberação, porque eu estou vendo que você está querendo, eu falei para ela que eu disse, ainda falta meia hora e eu preciso decidir minha inscrição, porque uma inscrição invalida a outra. A senhora me liberaria? Ela disse, libero, mas você está consciente disso? Eu estou. Não estou induzindo isso, a senhora não está induzindo. Então, a senhora não está decidindo, que a senhora nunca decidiu que eu fizesse. É verdade. Aí me liberou, era próximo, a faculdade de administração era onde, um dos pontos que a gente fazia a inscrição para vestibular, em 81, isso em 81, 16 anos e meio, aí eu fiz a inscrição para medicina, tinha a segunda opção, que era enfermagem e obstetrícia. Eu disse, se eu não passar em medicina, eu vou ser enfermeiro, que estou na área de saúde, estou feliz do mesmo jeito. E daí aí fiz. E alguma particularidade, algo interessante, aí um dia, e a gente sempre ia para o colégio, eu e a Albert, a gente estudava no mesmo colégio, um dia eu atravessando um semáforo próximo de casa e um senhor foi atropelado numa mobilete. Naquela época, uma mobilete, um carro veio, bateu e ele caiu, a mobilete esparramou um suco lá de morango que ele tinha, aqueles sorvetezinho de maquininha, espalhou, disse, eita, Albert, o moço se acidentou, e agora? Albert disse, rapaz, eu sei, e você vai, ainda bem que você vai fazer engenharia. Eu disse, não, eu fiz minha inscrição para medicina. Ele disse, não tem problema, você se acostuma, rapaz, você fez? Eu disse, fiz, aí fiz a opção para medicina. Foi daí que eu fiz a opção, e quando eu fiz o vestibular, uma curiosidade é que os colegas, quando procuraram
a minha aprovação, eles procuravam por engenharia. Aí estávamos aqui em Alexandria, depois de muito tempo, aí reencontrei meu pai, que ele veio embora para Alexandria, e eu estava, o resultado do vestibular ia sair, aí fomos para a casa de Zé Ivan e Zé Irã, ali próximo da igreja. Aí ficamos lá num carro, escutando o vestibular, o resultado do vestibular, e quando saiu em engenharia, aí Zé Ivan foi aprovado em engenharia, e Zé Irã, eu acho que foi em física ou química, e quando saiu, aí os meninos baixaram a cabeça e disseram, rapaz, e aí, você não passou? Eu disse, não, espera mais um pouco, vai sair de medicina. Aí olharam curioso para mim, disse, não acredito, você fez medicina, isso espera. E quando saiu o resultado para medicina, aí daí eu já saí correndo, aí fui lá, abracei meu pai, de lá eu fui para Campina Grande, abracei minha mãe, e foi quando eu decidi, e graças a Deus sou muito feliz, embora a química ainda vive dentro de mim, a química, porque a medicina não existe. Você sabe muito bem como bioquímico você é, e a gente sabe muito bem que a química está inserida, a física também, então nunca saiu. E graças a Deus estou aí. 37 anos de profissão. Caraca, é uma história assim fantástica. Eu acho que todo mundo aí está compenetrado, me escutando aí direitinho. É muito bacana. Doutor, nós vamos dar um breve intervalo agora, daqui a pouco a gente volta, e a gente quer agradecer aos nossos apoiadores, Real Supermercados, Farmácia Exemplar, Abisai Calçados e Acessórios, Physical Training, Borges Eletromóveis, PH Stories, e agora chegando com a gente, Total Frio, né, do amigo Anderson. Um abraço a todos vocês, muito obrigado. A gente volta já já com o nosso segundo bloco. Olá, pessoal! Estou aqui hoje para apresentar a Abisai Calçados e Acessórios, fundada em 2019, trazendo o que há de mais moderno em calçados e acessórios para as mulheres de Alexandria e região. E falar para todos vocês que também a gente apoia o podcast da Barriguda News. Beleza, galera? Eu sou Lécio Carlos, professor de Educação Física, proprietário da Academia Physical Treino. Nós estamos apoiando o Barriguda News e o podcast. Nós estamos situados aqui na rua Justina Alves da Silva, número 113, centro de Alexandria. Olá, pessoal! A Borges Eletromóveis, filial de Alexandria, atua desde 2004 aqui. São mais de 30 anos de mercado, 18 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Norte e a Paraíba. Nós oferecemos as melhores negociações e buscamos atender às necessidades dos nossos clientes. Queremos ver a cidade crescer, por isso apoiamos as iniciativas que ajudam no desenvolvimento da cidade. E a Borges Eletromóveis apoia o podcast do Barriguda News. Assistam! A Farmácia Exemplar é uma empresa com 7 anos na cidade de Alexandria. Surgiu de um sonho, o sonho de inovar e revolucionar o mercado farmacêutico, trazendo qualidade no atendimento, confiança e uma equipe de excelência treinada diariamente para dar o melhor para você, cliente Exemplar. Temos preços competitivos, justos e apoiamos também a cultura de nossa cidade. Por isso, nós apoiamos o podcast Barriguda News. Olá, tudo bem? Eu me chamo Pedro. A PH Story surgiu como loja online em 2020 aqui em Alexandria e entender o cotidiano da moda masculina foi o ponto de partida. Pesquisar, desenvolver, criar e priorizar os nossos clientes fizeram com que a PH tornasse uma loja inovadora, com um conceito e um estilo próprio de produtos bem elaborados e de alta qualidade. Além disso, trabalhamos diariamente para oferecer uma entrega rápida e gratuita, aqui em Alexandria ou em cidades vizinhas. Visando a importância pelo conhecimento, a PH História apoia o podcast do Barriguda News. O Real Supermercado é uma empresa que está instalada aqui em Alexandria desde 1996. Empresa filiada à Rede Oeste de Supermercados. Instalações excelentes, novidade vindo por aí, com a instalação, ampliação da Loja 2, que vamos deixar a loja mais confortável, com qualidade para você, cliente, e sempre apoiando as iniciativas que tendem a crescer Alexandria. Por isso,
Real Supermercado apoia o podcast do Barriguda News. Assista porque vem novidades para você. Seguidores do Barriguda News, nós voltamos com o nosso segundo bloco, com a presença especial hoje do Dr. Edinaldo Almeida, e que nesse primeiro bloco contou assim, a história bacana de vida dele, e a gente gostaria de continuar um pouco sobre a sua trajetória na medicina. Como foi que você escolheu a especialidade? Quer dizer, quando você decidiu, escolheu. Eu sempre gostei, depois que entrei na faculdade de medicina, eu sempre gostei de andar nos hospitais. Sim. Curioso, como sempre. Então, daí, sou muito grato a Ney Moacir, que me acolheu muito em Alexandria. Eu, estudante, ele me convidava para assistir cesáreas. E nosso saudoso doutor Mozinho. Sim. Doutor Mozinho me chamava para consultar do lado dele. Então, eu, estudante de medicina ainda. E daí, na faculdade, conheci também um outro professor que me deu muito crédito, foi o doutor Bonal. Doutor Bonal, na época, era praticamente o cirurgião plástico que existia na faculdade. Era cirurgião geral, mas era um cirurgião plástico que existia na faculdade. E daí a gente fui acompanhando o Dr. Bonal e eu pus na cabeça, vou fazer cirurgia plástica. Fui para Brasília, lá em Brasília encontrei a oportunidade de fazer uma residência para cirurgia plástica, fui médico militar no Hospital das Forças Armadas, depois fui chefe da cirurgia plástica por um ano, lá no Hospital das Forças Armadas, e fiz minha residência lá de cirurgia geral e cirurgia plástica, e por lá fui ficando. Mas sempre com um pé lá e outro aqui em Alexandria. É justamente por esse seu pé aqui que a gente vai enveredar por outro assunto agora muito importante para a nossa Alexandria, que é as eleições que estão se avizinhando, né? Próximo ano nós temos eleições aqui em Alexandria e você sempre, desde que eu lhe conheço, você sempre está infiltrado, participando, mostrando uma coisa ou outra nos bastidores, né? Você um dia ainda pensa, né, sair dos bastidores e ir para o front, né? Eu costumo brincar e dizer, já me perguntaram, inclusive você já me perguntou várias vezes, e eu costumo dizer, qual é o filho que um dia não quer administrar a sua cidade? Então pode ser que não seja hoje, amanhã, pode ser que seja depois, mas quem é o filho que não quer um dia administrar a sua cidade com bons pensamentos, com boa vontade e automaticamente melhorar para o bem-estar de uma população ali onde você tem seus conterrâneos? Verdade. Você, como você disse, você está um pé lá e outro cá, mas está ligado aqui no tudo que está acontecendo em Alexandria, com certeza. Você, através das redes sociais, através das amizades, através de muita gente, contatos, você sabe o que está acontecendo aqui. Principalmente através do Barriguda News. O Barriguda News está ligado também. Eu gostaria muito de dizer ao pessoal que o Barriguda News é isento, viu, dessas coisas. Ele não toma partido. Tem o candidato dele, mas ele não vai expressar. Aqui é democrático, todo mundo tem chance de participar. Sim, aí o que você está achando dessas conversas, dessas coisas que estão acontecendo aqui em Alexandria hoje? Eu costumo brincar e dizer que Alexandria, doutor Jânio, meu amigo doutor Jânio, eu costumo dizer que Alexandria, quando dá 15 para as 5 no dia da eleição, quando dá 15 para as 5, eu falo de eleição municipal, eleição regional. Não estou falando, nós não vamos nos preocuparmos com a eleição municipal, regional. Eleição estadual e federal a gente deixa para uma outra oportunidade. Então, eu costumo dizer que eleição municipal, quando dá 15 para as 5, que a gente acha que se encerraram as eleições, a partir dali saiu o resultado, já se começam as conversações já para daqui a 4 anos. Então, Alexandria é atípica nisso aí, se respira política, Alexandria almoça, janta e toma café política. Então, a política abastece Alexandria, até mesmo sacia a fome, Alexandria, ou às vezes causa até mais fome, porque as pessoas buscam sempre, acabando esse pleito, procuram conjecturas para o próximo pleito, e daí vai.
Então, a política em Alexandria, ela tem essa particularidade. Alexandria, no momento, se cogitam 3 candidaturas ou até mais. Sempre se cogitou isso em Alexandria. Sim. Como em qualquer outro lugar, a partir do momento que algumas pessoas, de maneira, por se acharem que dominam ou têm algum serviço prestado para a população e que são merecedoras, logicamente, quem é partidário, quem hoje está ligado a algum partido ou até mesmo tem vontade de melhorar a sua cidade, consequentemente tem todo direito, todo cidadão que tem título de eleitor, está filiado a algum partido, tem essa prerrogativa de ser candidato a partir do momento que ele acha que tem essa condição de ser, então é liberado. E Alexandria se cogita isso mais uma vez. Eu costumo brincar e dizer que Alexandria, como qualquer cidade pequena, 3 candidaturas, uma terceira via, que nesse caso, faltando aí um ano, eu creio que não seria terceira via, e sim 3 candidaturas, ou até mais. Eu acho que no final, na reta mais para frente, isso aí se resume em 2 candidaturas. Você acha que vai acontecer isso? Eu com certeza. Eu converso muito com o pessoal, e o pessoal está assim, achando que para o próximo ano nós vamos ter 3 candidatos, assim, não tem como não ter. Eu digo, rapaz, está muito cedo ainda, né? Às vezes vão fluir e termina em 2 candidatos. Né? Tem muita gente boa, a gente tem muito candidato, você sabe muito bem. Eu sou filiado ao PL aqui em Alexandria, e a gente sabe muito bem que desde a campanha anterior, não da reeleição, mas desde a primeira campanha da atual prefeita Jeane, e a gente cogitou, o nosso grupo tinha muita gente boa para sair candidato para formar chapa, mas quando um grupo tem muita gente disputando, consequentemente a fatia do bolo é muito dividida, e quando a fatia do bolo é muito dividida, às vezes costuma se perder. Muito caçador por uma caça, costuma-se às vezes pôr a caçada no mato, que a gente costuma brincar e dizer isso. Então, eu não creio que Alexandria mais para frente vai ter 3 candidaturas, porque é inviável para a população. Com 3 candidaturas, eu acho que é desnecessário. Talvez se encaixe, uma das candidaturas se encaixe de maneira enfiada de goela abaixo, e consequentemente a população sabe muito bem que onde que vai se chegar, onde que vão se chegar 3 candidaturas, em prol de quê, qual é o benefício, se a gente pode juntar 2 grupos que sempre existiu e sempre vai existir em cidades pequenas, principalmente em Alexandria, situação e oposição. Qual seria então o encaixe? Às vezes eu fico me pensando, centro-direita, Alexandria evoluiu tanto para isso, Alexandria evoluiu sim, mas a política para centro-direita, centro-esquerda, o centro e daí vai. Qual seria o encaixe nessa categoria de 3 candidaturas? Eu tenho quase certeza que no frigir dos ovos mais para frente, as coisas vão se encaixando. Eu costumo brincar e dizer que no balançar da carroça as melancias se ajeitam. E as coisas vão se ajeitar para a oposição e situação, como sempre foi. Na verdade, a gente vê assim, é o que o pessoal diz aí na rua, muito assim, né? 3 candidaturas, elas vão inviabilizar 2 e uma vai ter assim uma vantagem, porque há uma quebra, entre aspas, de 2 grupos, né? Quer dizer, da oposição se dividir, entre aspas, em 2 grupos. Como você disse, tem um centro-direita, alguma coisa desse tipo. Aí isso facilitaria, entre aspas, a situação. Né? Eu já vi, principalmente numa cidade na Paraíba, não vou citar nomes, mas que o prefeito e o vice-prefeito, cada um pôs a sua esposa para ser candidata, em chapas diferentes. Ao invés de se unirem, fizeram 2 chapas, fragmentaram a união deles. Cada um lançou sua parente, sua esposa nesse caso, e as 2 foram muito bem votadas, mas existia uma candidatura que a gente chama de cavalo azarão, existia uma candidatura que tiraram quase 7.000 votos, as 2, e cada uma 3.500 e pouco, e essa outra candidatura de alguém que correu por fora ganhou por 34 votos.
Exatamente. É o que pode acontecer também, né? Não há... Sem dúvidas nenhuma. Verdade. Mas eu acho que não. Alexandria é oposição e situação. Está muito mesclado, a gente sabe muito bem que a situação é vinculada à prefeitura. Sim, a quem está no poder passa a ser situação. Sim. Mesmo que fosse oposição, isso aí, essa classificação, ela é mutável a partir do momento que eu era oposição, estou na prefeitura e daí passa a ser situação. Então, hoje a situação é um quadro da prefeitura. E a oposição é aquele grupo que perdeu a campanha anterior, aí passou dali fazer oposição a alguém. Sim. É daí onde vem essa classificação. E essa outra via seria o quê? Oposição, massagear o ego, seria situação. Então, a que ponto isso aí vai ser de benefício para a nossa cidade? A gente tem pessoas hoje, tanto na situação, oposição, que tem boa vontade para com a nossa cidade, que tem boa vontade de fazer algo para a nossa cidade. Então, eu tenho quase certeza que isso aí vai se resumir. Agora, como? Composições. Tem muita gente boa na cidade, tem muita gente boa na política que pode se fazer composição com A ou B, até mesmo uma chapa puro sangue, que a gente costuma brincar e dizer, que é uma chapa com aliados de longo tempo, aliados de grupos, e não buscar alguém de um grupo de A ou B, um grupo A ou B. Então, a oposição, na política anterior, eu custava brincar e dizer que a oposição na política anterior, há 8 anos atrás, não ganhou porque ela fragmentou. Então ficou uma oposição que eu costumava brincar e dizer, oposição de um subgrupo A e um subgrupo B. Então, quando você fragmenta, é o que nós acabamos de conversar, Sim. Então perde-se força, fragmentou e perde-se força. E, consequentemente, a época foi vitoriosa a primeira campanha, a prefeita Jeane ganhou e depois se reelegeu como é a atual prefeita agora. Certo. Edinaldo, você acompanha pela internet, por alguma informação, como a administração da prefeita Jeane, você tem, assim, noção do que está acontecendo aqui em Alexandria? Tenho. Eu sempre acompanho, né, não só por redes sociais, mas amigos, e escuto, e a gente faz programa também não político, e um pouco político também, junto com o amigo Suê, que foi um vereador exemplar, foi um grande parlamentar. Pouco político, mas foi um grande parlamentar. Eu costumo distinguir de parlamentar de político. Então, eu costumo acompanhar. Tem sido feito uma boa administração. Diga-se de passagem que a prefeita Jeane, ela conseguiu, mesmo com pandemia, que a pandemia assolou o mundo e o país também, a renda das pessoas diminuiu, e, consequentemente, também os impostos. Então, deixou-se de recolher impostos, fez um buraco muito grande nas finanças, não só dos municípios, e dos estados, e até mesmo no campo da esfera federal. Mas ela tem feito uma boa administração. Logicamente que a gente sempre deseja mais e mais. Sim. A gente sempre quer mais e mais. Aproveito até a oportunidade que, à época, nós conversamos e passamos a sermos correligionários, e, na época, eu não pedi nada, eu tenho, graças a Deus, não diria prazer, mas isso comigo de eu não pedir nada. Quando eu peço alguma coisa em política, eu peço por um bem comum, eu peço por uma comunidade. E a época eu falei, e não houve troca, graças a Deus, eu fui ser correligionário da prefeita Jeane, porque eu acreditei que estava fazendo uma boa administração. Como eu penso agora, quando você me perguntou, doutor Jane, eu penso e acredito e tenho visto que tem feito uma boa administração. Logicamente que a cidade carece demais, a cidade carece de saneamento básico, a cidade carece de mais postos de saúde. Nós fomos agraciados lá na ilha, no meu povoado, com um posto de saúde, agradeci sempre a prefeita,
mas a gente sabe que precisa, logicamente, as condições dos municípios são precárias, principalmente com o atual governo federal, que diminuiu muito esse aporte financeiro para as cidades. Mas ainda carece. Aproveito até a oportunidade para pedir à prefeita Jeane, que na época eu até falei com ela que Alexandria é carente de um parque ecológico, que eu até sugeri que ela pedisse, fizesse alguma permuta com o atual hotel, o Hotel Velho, sim, que a gente chama. Aqui dali eu até dei uma ideia dos prefeitos, a senhora poderia conseguir a guarda ou a propriedade daquela região e fazer um parque ecológico com área de lazer, churrasqueira, vias de bicicleta, vias de patinação, as pessoas teriam algo para caminhar, para se exercitarem e não correrem o risco nas estradas para cima e para baixo. Eu acho que é carente. Em questão de moradia, também sabemos que o país é muito carente em moradia e Alexandria também carece de moradia. Os dois hospitais de Alexandria, graças a Deus, são muito bem abastecidos. A maternidade a gente não tem, a população não tem do que se queixar. Logicamente que é difícil se pagar a profissionais de área de saúde o que o profissional merece. A gente vê aí o piso da área de saúde que fez com que os hospitais tivessem se adaptarem a pagarem esse piso da área de saúde, técnico de enfermagem, e a gente sabe dessas dificuldades que os hospitais passam, as casas de saúde, as clínicas passam. Mas a Alexandria é muito abastecida. Agora, isso é dinheiro que vem do Estado, do dinheiro federal e a prefeitura que repassa também, ótimo, a prefeitura se preocupa com isso. Mas carece de investir um pouco mais em vias, em pavimentação, que está para ir para sair, algumas se comentam das pavimentações asfálticas, então a Alexandria carece de área de lazer, que tem se investido muito, aquele complexo no Fernandão foi de grande valia para a população. Então, se a gente, amigo Dr. Jânio, se a gente for pôr na ponta do lápis, na caneta, toda essa benfeitoria, se resume que eu creio que a prefeita Jeane tem feito uma boa administração. Ok. Eu vou lhe fazer uma pergunta, você não responde agora, vamos deixar o pessoal aqui, né? Vamos lá. Com tudo isso que você me falou, eu posso afirmar, doutor Edinaldo estará acompanhando qualquer candidato a prefeito que a prefeita Jeane indicar para 2024? Você responde já já. Vamos a um breve intervalo e a gente volta com o nosso terceiro e último bloco do nosso podcast com o doutor Edinaldo Almeida. Olá, pessoal! Estou aqui hoje para apresentar a Bizai Calçados e Acessórios, fundada em 2019, trazendo o que há de mais moderno em calçados e acessórios para as mulheres de Alexandria e região. E falar para todos vocês que também a gente apoia o podcast da Barriguda News. Beleza, galera? Eu sou Lécio Carlos, professor de Educação Física, proprietário da Academia Physical Treino. Nós estamos apoiando o Barriguda News e o Podcast. Nós estamos situados aqui na rua Justino Alves da Silva, número 113, centro de Alexandria. Olá, pessoal! A Borges Eletromóveis, filial de Alexandria, atua desde 2004 aqui. São mais de 30 anos de mercado, 18 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Norte e a Paraíba. Nós oferecemos as melhores negociações e buscamos atender às necessidades dos nossos clientes. Queremos ver a cidade crescer, por isso apoiamos as iniciativas que ajudam no desenvolvimento da cidade. E a Borges Eletromóveis apoia o podcast do Barriguda News. Assistam! A Farmácia Exemplar é uma empresa com 7 anos na cidade de Alexandria. Surgiu de um sonho, o sonho de inovar e revolucionar o mercado farmacêutico, trazendo qualidade no atendimento,
confiança e uma equipe de excelência treinada diariamente para dar o melhor para você, cliente exemplar. Temos preços competitivos, justos e apoiamos também a cultura de nossa cidade. Por isso, nós apoiamos o podcast Barriguda News. Olá, tudo bem? Eu me chamo Pedro. A PH Store surgiu como loja online em 2020 aqui em Alexandria e entender o cotidiano da moda masculina foi o ponto de partida. Pesquisar, desenvolver, criar e priorizar os nossos clientes fizeram com que a PH tornasse uma loja inovadora, com um conceito e um estilo próprio de produtos bem elaborados e de alta qualidade. Além disso, trabalhamos diariamente para oferecer uma entrega rápida e gratuita, aqui em Alexandria ou em cidades vizinhas. Visando a importância pelo conhecimento, a PH Store apoia o podcast do Barriguda News. O Real Supermercado é uma empresa que está instalada aqui em Alexandria desde 1996. Empresa filiada à Rede Oeste de Supermercados. Instalações excelentes, novidade vindo por aí, com a instalação, ampliação da loja 2, que vamos deixar a loja mais confortável, com qualidade para você, cliente, e sempre apoiando as iniciativas que tendem a crescer Alexandria. Por isso, Real Supermercado apoia o podcast do Barriguda News. Assista porque vem novidades para você. E aí nós voltamos com o nosso último bloco do podcast com o Dr. Edinaldo Almeida e a gente fez uma pergunta a ele se ele estará apoiando nos bastidores, na frente, em qualquer canto, se ele estará apoiando o candidato que a prefeita Jeane indicar para a eleição de 2024 aqui em Alexandria. E aí, doutor Edinaldo? Botei você nessa enquete agora aí. Foi. Me pôs numa imprensada, como a gente costuma dizer. Então, eu costumo sempre dizer, eu faço parte de um grupo político. Esse grupo político já foi oposição, já foi situação, e há muito tempo que a gente vem batalhando para que a gente possa ter o melhor para Alexandria. Acredito que a atual administração da prefeita Jeane é uma administração boa, em que se paga em dia, em que se tem feito algo na área de saúde, na educação. Então, isso aí torna a prefeita Jeane merecedora de elogio. Eu acredito que até a oposição elogia também. E isso faz com que ela adquira um certo cacife para indicar um candidato. Mas dizer hoje, doutor Jane dizer, você assina embaixo, é você me pedir um cheque, para assinar um cheque em branco. Tenho muito respeito e admiração pelo trabalho da prefeita Jeane, do seu esposo Mercinho, que é um grande amigo, tem feito um trabalho também, tem ajudado a prefeita a administrar a cidade, ele como secretário, e tem feito muito pela nossa cidade. Sem dúvida. Mas tudo isso, chegar a dizer que você assina um cheque em branco, aí eu já penso duas vezes. Eu vou acompanhar o candidato que eu acredito que seja o melhor para a nossa cidade, não importa se esse candidato seja hoje apoiado pela prefeita, tenho muito respeito, mas que seja apoiado ou indicado por ela, não. Se a indicação desse candidato ou dessa candidata for o que eu tenho para seguir, o que eu acredito que seja o melhor para Alexandria, aí eu acompanho. Se não for o que eu penso que seja o melhor para Alexandria, aí nós vamos discordar. É uma pena, mas a política tem disso. O bom da política, um grande amigo meu, aproveito até para mandar um abraço para ele, Dr. Marcos Diniz. Sim. Hoje é até aniversário de 50 anos da esposa. Ele acompanha a gente direto também. Ele acompanha. Acompanha. Ele é um seguidor seu fiel. E eu costumo, conversando sempre, me acompanhou muito tempo em cirurgia, eu achei até que ele ia ser cirurgião plástico, mas hoje é um excelente cirurgião de vídeo cirurgia, então é um cara fantástico. E eu digo sempre para ele, e ele brinca comigo, ele diz, rapaz, a campanha em Alexandria você se diverte com a política, né? Isso é uma diversão muito cara para Alexandria, porque eu não peço nada em troca, eu peço para o bem comum. Eu acho que a política tem disso, quando você
correligionário de alguém, você tem que pedir para o bem comum e não para o seu bem pessoal. Então tem que ser para o bem comum, não só de um povoado, mas bem comum da população em geral e de toda a região circunvizinha que depende daquela administração. E eu costumo sempre brincar e dizer para eles, eu penso no bem comum. Então, se o bem comum for o que eu acredito que seja o bem comum para a cidade, eu vou seguir esse bem comum. E quer quem seja, A ou B, eu vou acompanhar esse ou essa candidata. Então, hoje eu tenho um pensamento de que o melhor vai ser fulano ou fulana, então eu vou seguir. Veja que a prefeita hoje, ela me peça, foi assim na campanha dela, em que ela me perguntou, doutor, o senhor vai nos seguir? Eu disse, vou seguir porque eu acho que é o melhor para a nossa cidade, prefeita. Se não fosse, eu não lhe seguiria, porque eu não quero nada em troca. Nunca pedi nenhum emprego à prefeitura para ninguém. Nunca pedi nenhuma benesse, nem mesmo pedir para... O que eu peço é para a população. Como o meu povoado Ilha, peço um trator para roçar a estrada, para melhorar a estrada. Agora, particular, eu nunca pedi nada. Não é orgulho, porque eu acho que se a gente pode ajudar a uma prefeitura, a uma região, a gente faça por onde ajudar. Sem dúvida. E não dividir. Somar que é melhor. Eu digo muito assim, eu tenho esse mesmo pensamento seu. A pessoa às vezes pergunta, você já tem seu candidato? Rapaz, seu candidato é o seguinte, vai ser aquele que eu veja que vai trabalhar pelo bem comum. Esse é o meu ponto de vista. Não quero saber se é A, B ou C. Quando se apresentar os candidatos, eu vou escolher ver quem tem aquele perfil de trabalhar para o bem comum. Isso aí eu costumo brincar, doutor Gênio, e dizer, isso é amadurecimento político. É fazer política sem as ideologias e os fanatismos. Sem dúvida. E sem precisar, logicamente que a política, a gente precisa da política. Algumas pessoas às vezes falam, eu detesto política, eu não gosto de política, eu não gosto de reunião política, mas a política é necessária, a política está desde o nascimento da gente, é política. Então, a gente precisa sim, a gente precisa para melhorar a população, melhorar o país e daí vai, mas a gente precisa de política. Agora, fazer política sem a gente precisar o bem pessoal é importantíssimo, e isso a gente faz. Eu tenho certeza que você faz com independência. Começamos o programa dizendo que a gente não tinha nenhum conflito de interesse. Sem dúvida. E o programa, por que eu elogio o Barriguda News? E principalmente esse quadro de podcast, que é um sucesso. Isso aí você está sendo copiado por regiões circunvizinhas. Cópias, às vezes, que deveriam melhorar, mas você está sendo copiado e essas cópias vão melhorar, porque isso é exemplo. E a gente fica satisfeito quando dá o exemplo de algo que é benéfico. Então, fazer política e fazer o que você está fazendo para o bem comum da população, levando as pessoas mais distante à política, o dia a dia de Alexandria, isso é de grande valia, sem conflito de interesse. Então, hoje eu faço política sem conflito de interesse. Eu faço política porque eu gosto, a política é algo que entranha na gente, você sabe muito bem. E várias vezes eu já perguntei que você tem uma capacidade enorme de fazer isso de maneira imparcial, de levar a política a todos de casa, aos seus seguidores, de maneira imparcial. Isso é para a gente parabenizar. Ok, meu amigo, fico satisfeito, assim, foi show de bola. Se você quiser acrescentar alguma coisa que eu não perguntei, porque o nosso tempo também é exíguo, fique à vontade. E já estou lhe agradecendo mais uma vez. E em 2024 nós vamos estar presentes aqui de novo, se Deus quiser. 2024, nós estamos presentes já direto, desde há 4 anos atrás. Eu digo aqui no podcast. No podcast, se Deus quiser. Mas em Alexandria nós estamos diretos. Então, eu só tenho que lhe agradecer o convite, graças a Deus apareceu essa oportunidade da gente ter essa brechinha, né? Você que é muito ocupado, eu quando venho a Alexandria também, o tempo é sempre muito curto, mas aproveito para mandar um grande abraço a todos
da minha família, a minha esposa Heloísa, meus filhos, a toda minha querida Alexandria. Então é motivo de satisfação e todas as vezes que eu estiver aqui, eu estou sempre à sua disposição para contribuir com alguma coisa. E espero que na política agora, nessa formação de nessas conjecturas, formação de chapa, seja feito que os colegas, as colegas, os amigos, as amigas, que estejam pleiteando, que estejam pensando, conselho a gente não dá porque cada um segue, a gente dá orientações, algo que a gente dá uma sugestão. Quem for candidato ou candidata, pense, em primeiro lugar, o que eu posso contribuir para a minha cidade, em que eu posso contribuir. Eu vou abrir mão de massagear meu ego para você, candidato ou candidata, a partir do momento que eu vou fazer barulho e eu vou fazer projeção para o futuro. Pense no que é melhor para a cidade. Não pense no seu bem comum, pense no que é melhor para a cidade. E faça as suas conjecturas, as suas uniões, as suas reuniões, que achar que seja melhor, para a composição que seja melhor para a sua cidade, que é a nossa cidade. Com certeza. Muito obrigado aí. Um grande abraço aí, pessoal, e até a próxima oportunidade.